Boa noite, meus lindos. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais uma collab aqui com vocês. Collab com a Soninha. Somos os convidados da Soninha para gravar essa collab respondendo algumas perguntas. Então vamos lá para a primeira pergunta. Antes da primeira pergunta, eu vou falar para vocês que eu vou deixar aqui do ladinho o nome dos participantes da collab, para que vocês vão lá visitar o canal dos meus colegas que estão gravando junto comigo esta collab. Então, agora vamos lá para a primeira pergunta. Como foi seu dia de hoje? Meu dia hoje foi maravilhoso. Trabalhei o dia todo, cheguei em casa, organizei a janta, a cozinha, tá tudo organizadinho e agora tô aqui gravando com vocês. Segunda pergunta. Você foi à igreja esta semana? Não fui à igreja esta semana. Terceira pergunta. Você costuma orar antes de dormir? Sempre. Quarta pergunta. Você ora sozinho ou com sua família? Normalmente sozinho. Pergunta de número 5. Você lê a Bíblia todos os dias? Não consigo fazer isso todos os dias. Gostaria muito de pegar o hábito de ler todos os dias. Pergunta de número 6. Você já recebeu um milagre de Deus na sua vida? Um milagre de Deus na minha vida? Eu acho que a gente recebe milagre todos os dias, né? Porque a vida da gente é um milagre. Ter teus filhos é um milagre de Deus. Então eu acho que a gente recebe. Eu não tenho assim específico dizer uma coisa assim, mas eu considero que a minha vida é um milagre de Deus e que eu recebo todos os dias os milagres de Deus. Deixa eu passar um pouquinho mais para baixo aqui. Para mim é a pergunta que eu tô lendo aqui no computador. Você tem o mesmo nome de alguém da sua família? Da minha família, assim, dos meus primos, eu me chamo Márcia Terezinha. Então eu tenho uma prima, assim, que eu tenho certeza que eu lembro, que ela chama Terezinha também. Márcia não, que eu saiba. Aliás, eu tenho duas primas que são primas assim de longe, que chamam Márcia também. Já tinha esquecido, mas eu tenho. Pergunta de número 8. Você tem algum apelido? Qual? Não. As pessoas me chamam pelo meu nome mesmo, eu não tenho apelido. Pergunta de número 9. Fale uma memória da casa de seus avós. Uma memória da casa dos meus avós é que quando eu ia na casa da minha nona, meus pais são italianos, né? A gente chama de nona a mãe do meu pai. Era que quando eu ia lá, ela fazia uma comida maravilhosa, gente. Ela fazia um macarrão caseiro, assim, bem amarelinho e temperava com um temperinho verde e aquele caldinho de feijão. Eu amava, eu nunca esqueço aquela comida que ela fazia. E o carinho que ela tinha por mim também. Quando eu ia para a escola, eu ia a pé, né, e era longinho. Ela me comprava chapéu. Quando ela ia receber a aposentadoria dela, ela comprava tecido para fazer os vestidinhos para mim. Eu sempre ganhava alguma coisa dela. Então, a nona foi uma pessoa especial na minha vida, assim, muito. Ela sempre foi muito querida para mim. Eu amava a minha nona. Ela era uma pessoa muito especial para mim. Pergunta de número 10. Você pode me contar uma história ou compartilhar uma lembrança de seus irmãos ou primos? Olha, dos meus irmãos, uma lembrança que eu tenho é que com meus dois irmãos, que são meus irmãos legítimos, que nós éramos em 3, meus pais se separaram, e meu pai casou com outra mulher e teve mais 3 filhos, mas que eu lembro assim, que eu era menor, com meus 2 irmãos, que são logo mais novos que eu, que a gente brincava muito, os 3 juntos.
e tinha um tio meu, irmão do meu pai, que morava perto da casa do meu pai. Então tinha meus primos também, que a gente brincava muito junto. Eu lembro de ir para a escola junto com eles, que eu ia na escola na época que eu tinha 7 anos, então eu ia com os meus primos. Então aquelas memórias assim de brincar junto, de ir para a escola junto, eu lembro disso. Pergunta de número 12. Você tinha alguma tarefa que você detestava fazer quando criança? Tinha. Eu odiava tratar os gatos. Sempre lá em casa tinha gato, não sei porquê, tinha vários gatos. E me mandavam eu tratar os gatos e eu não gostava de tratar os gatos. Não sei porquê, mas eu não gostava. Pergunta de número 13. Você lembra uma música que você cantava para seus filhos dormir ou a mamãe cantava para você dormir? Eu lembro de uma que eu sempre cantei. Eu cantava para o Tiago e depois eu cantava para a Laura também. É aquela musiquinha que todo mundo canta, eu acho, para as crianças. Eu cantava: dorme, neném, que o bicho vem pegar. Daí uma vez o meu filho falou: não é o bicho, mãe, é a cuca. Daí, dorme, neném, que a cuca vem pegar. Não sei porque eu falava o bicho, porque eu acho que eu aprendi assim. E ele me disse que era a cuca, que não era. Então, eu sempre cantava isso para eles. Pergunta de número 14. Na sua família, na época das vacas magras, chegou a faltar comida para vocês? Sim. Teve épocas que eu lembro que o pai mudou. Nós morávamos no interior e foi morar na cidade e as coisas estavam muito difíceis. Meu pai era acostumado a morar no interior, plantar, colher, sempre tinha, não faltava as coisas. A gente foi morar naquela época na cidade e foi bem complicado, mas graças a Deus passou. Pergunta de número 15. Qual eram seus brinquedos preferidos quando criança? Eu gostava de brincar de boneca. Sempre gostei. Eu gostava de fazer roupinha, caminha para as bonecas. Eu amava brincar de boneca. E de casinha. Fazia as casinhas assim, sabe? Levava tudo que era vidro, que era coisa que estava desocupada, latinha de fermento. Essas que eu fazia uma casinha mesmo. Amava brincar de casinha com boneca. Pergunta de número 16. Você gostava de ir à escola quando criança? Você ia de manhã ou à tarde? Eu adorava ir na escola. E bem no comecinho eu estudava à tarde. E depois eu comecei a estudar de manhã. Pergunta de número 18. Qual é a sua melhor lembrança do seu tempo de escola? Eu gostava de ir para a escola, eu ia com meus primos. Uma coisa que eu lembro, assim, é que tinha uma professora, eu acho que eu estava na 3ª série, porque eu era pequena, e ela fazia crochê, e eu aprendi a fazer crochê na escola. Então, é uma lembrança que eu tenho, assim, a professora Valcimina, ela fazia crochê e ela ensinava nós na hora do intervalo, assim, todo mundo sentava lá e levava. Eu pedi pro meu pai comprar linha para mim, uma agulha de fazer crochê, que eu também queria aprender, né? Eu via as outras fazendo e eu queria aprender. E aí meu pai comprou e eu aprendi a fazer crochê na escola com a professora. Como eram suas notas escolares? Você costumava estudar para as provas? Minhas notas eram boas, eu nunca tive nota ruim na escola, minhas notas eram boas. E eu estudava, sim, para as provas. Pergunta de número 20. Você usava uniforme para ir à escola ou vestia roupas normais? Usava roupa normal, não tinha uniforme na minha época, na minha escola. Pergunta de número 21. Quem era seu professor preferido? Não tinha um professor preferido. Eu gostava muito dessa professora que eu tô falando, que é
A professora Valcimina, que é de quem eu me lembro melhor dela, assim, eu gostava muito dela. Pergunta de número 22. Você lembra o nome de seus professores até seu 5º ano escolar? Eu só lembro da professora Valcimina, que era o nome dela. E ela era muito bacana, muito querida. Eu acho que eu devo ter estudado alguns anos. Naquela época, uma professora não tinha assim tantos professores igual é agora, né? Ela dava aula para o 1º, para o 2º, para o 3º, para o 4º. Tinha umas épocas que até era 2 séries na mesma sala, né? Então eu acho que é por isso que eu lembro bem dela. Pergunta de número 23. Quais eram os esportes ou brincadeiras que você participava na escola com seus colegas? Eu não brincava, assim, eu era mais quieta na escola, não participava de muita brincadeira. Eu era miudinha, pequenininha, e os outros eram tudo maior que eu, então eu gostava de ficar olhando eles. Eu não brincava muito, tipo, eles brincavam de caçador, de um monte de coisa que eu não brincava, eu só ficava olhando. Pergunta de número 24. Você tinha amigos na escola que você tinha mais carinho? Qual? Tinha a Ana, uma coleguinha minha, que sempre a gente ficava juntas na escola. Pergunta de número 25. Descreva a si próprio como você era ao chegar à vida adulta. Eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, tinha vergonha de conversar assim com as pessoas. Eu sempre fui muito tímida. Eu demorei bastante para me soltar, para começar a conversar. Assim, eu era muito quietinha, muito tímida. Pergunta de número 26. Quantos anos você tinha quando começou a sair à noite sem seus pais? Sabe que eu não lembro disso. Eu devia ser adulta já. Eu sempre trabalhei fora, mas eu não tenho uma lembrança de quando foi que eu comecei a sair. Eu não lembro. Pergunta de número 27. Quanto tempo você namorou seu parceiro para depois se casar? Eu namorei bem pouco tempo. Eu namorei com o Almir, nós namoramos 1 mês e pouquinho, eu acho, e fomos morar junto. Daí depois um tempo a gente casou. Pergunta de número 28. Você tem timidez em falar ao público? Porque hoje não tenho mais. Mas eu sempre, quando eu era mais nova, eu era muito tímida. Eu tinha uma dificuldade que se eu tivesse que falar em público, até me dava como que eu vou explicar? Eu sentia, me dava até uma tremedeira, eu ficava nervosa. Hoje não tenho mais isso, não tenho problema nenhum em conversar em público, nada. Pergunta de número 29. Você prefere pular de paraquedas ou atravessar um campo com muitos bois bravos? Nenhuma coisa nem outra, não tenho mais idade para isso. Nem para saltar de paraquedas e muito menos passar onde que tem boi bravo. Deus me livre. Não, nenhuma coisa nem outra. Para finalizar, deixe uma frase com a palavra futuro. O futuro a Deus pertence. Essa é a minha frase. Espero que vocês tenham gostado da collab de hoje. E não esqueçam de visitar meus colegas que vão estar gravando aqui. Vou deixar o nome de todos eles aqui no começo do vídeo para vocês ir lá e conferir como foram as respostas de cada um deles. Um beijo e até a próxima collab.